Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Falamos hoje pela manhã sobre a necessidade que existe no campo missionário de homens e mulheres dispostos a ir pregar o Evangelho, fazer a missão, completar a missão. E eu gostaria de continuar nesse mesmo assunto, porque nós precisamos pensar no futuro. E daqui 50, 60, 70 anos, quem estará no teu lugar, sucedendo o que você viveu e o que você fez, levando adiante, usando a figura do esporte, para quem você vai passar o bastão das boas novas do Evangelho? Usando a figura de uma família, de herança de uma família, para quem você vai passar a sua herança? Que herança que você vai passar? Herança de maldição, de separação, de drogas, de bebedices, ou de uma família centrada, baseada na palavra de Deus, que tem princípios do Senhor e que transmite aos seus filhos, então, esse maravilhoso nome de Jesus. Como nós podemos transferir, como nós podemos multiplicar, como nós podemos manter o que recebemos? Como disse Paulo, o que eu recebi é o que eu estou entregando para vocês. Então, eu vou falar de 3 personagens bíblicos que fizeram muita diferença no meio do povo de Deus, apesar de que alguns deles talvez não tenham tido êxito em suas vidas pessoais, mas eles foram homens que foram extremamente usados por Deus. Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 22. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Até aqui, nós quando lemos esse texto, nós precisamos ver aonde Salomão estava querendo chegar quando ele nos ensina sobre a criança. Quando ele fala sobre o galardão da humildade e o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. O que é um galardão? Galardão é um prêmio. E é um prêmio para quem atingiu determinadas ações, alguns pré-requisitos, ganha um galardão. Quem tem direito a este galardão? O galardão da humildade e o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Como é que nós podemos alcançar isso nas nossas vidas? E transmitir isso para os nossos filhos? Como? Na antiguidade, lá na Idade Média, os guerreiros, eles não tinham tempo de ficar ensinando crianças a se tornarem os próximos soldados. Imagine que numa batalha, e naquela época, dependendo da nação, eram 300, 400, 1 milhão de soldados que iriam para a guerra, e numa guerra, praticamente a metade de um exército inteiro se dissipava, era destruído. E precisava repor estes soldados. Então,
na idade de 7 anos de idade, os pais colocavam essas crianças já no ensino, né, no dia a dia, nas suas casas, mas aos 7 anos de idade eles tinham uma escola especial que era preparar essas crianças aprendendo a usar armas de brinquedo, a realizar algumas atividades na sua casa. E na idade de 14 anos, então, eles passavam a ser o escudeiro de um guerreiro, que era uma honra muito grande. Então você chegava para um soldado, que você tinha um conhecimento, e dizia: ó, aqui está meu filho, estou entregando ele. Professor Márcio, tu tem que entregar o Antônio para ser agora escudeiro de um guerreiro. E esse escudeiro carregaria as armas do guerreiro, carregaria o escudo dele, iria manter afiado, limpo, todo o seu equipamento preparado para qualquer batalha que acontecer. Aquele escudeiro já está sendo preparado para alcançar aos 18 anos de idade, dos 18 aos 20, 21, ele também se tornará um guerreiro, porque já está acostumado nesta vida. E utilizando esta figura, como é que nós estamos preparando os nossos filhos para se tornarem homens de Deus, mulheres de Deus e não mulheres mundanas e homens mundanos? Como é que nós estamos preparando? Como é que nós preparamos uma criança desde os seus dias iniciais? A promessa da palavra de Deus é que ainda quando for velho não se desviará. Por que tem tantos filhos de crentes desviados? Será que a promessa está falhando? Deus não está honrando a sua palavra? Onde é que está o problema? Na forma como nós ensinamos. O problema não está na promessa, o problema está em quem transmite, em quem está ensinando. E aqui está o nosso desafio. E é sobre isso que nós precisamos parar para lembrar que estes homens, os três têm a letra S: Sansão, Samuel e Saulo. Estes três homens, eles tiveram ensinamento, foram entregues aos seus professores, aos seus mestres, que era uma cultura no meio, na época, em que eles eram colocados aos pés de alguém para aprender. E era um ensinamento diário, constante. Como vamos formar discípulos de Jesus se nós não queremos andar com os nossos filhos, mas terceirizamos o tempo que temos com eles para muitas coisas? Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar de tantas responsabilidades, os filhos têm que estudar, os filhos precisam aprender uma escolinha de esporte, de língua, de não sei o quê, e aí a criança fica num lado, o pai fica do outro. Como se torna discípulo assim? É um desafio? Com certeza. Como nós vencemos este século com as suas armadilhas? Como nós podemos usar o tempo que nós temos? Joaquim nasceu, Antônio nasceu, Maria nasceu, José vai nascer. E essas crianças que estão agora na idade bem tenrinha, inicial, até os 6, 7 anos, que é geralmente a idade que a criança vai para a escola, esses 6, 7 anos são fundamentais na formação do caráter de uma criança. Como é que nós podemos, nós mesmos,
que não vivemos a infância com pais cristãos, como nós podemos nos tornar estes discípulos aos pés de mestres? Nós vamos ter que dedicar e consagrar tempo. Os pais que têm crianças, como o Natan e o Márcio e a Aline, e a Luísa, e outros como o Ezequiel e a Gabi, vários outros que têm crianças pequenas, precisam consagrar na sua vida tempo, todos os dias, dizendo: este tempo é consagrado para o Senhor, para que eu possa ensinar ao meu filho, à minha filha, o temor do Senhor. Qual é o tempo na sua vida, que você que não tem mais filhos pequenos, qual é o tempo na sua vida que você consagra ao Senhor, separa tempo para estar com o Senhor, sem estar conectado numa televisão, numa rede social, num computador, numa revista? Qual é o tempo que você consagra para meditar na palavra do Senhor e não andar de acordo com o padrão mundano? Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós também somos ovelha do Senhor, amém? Mas nós também somos noiva do Senhor, e a noiva, ela faz o quê? Ela se prepara. Como estamos nos preparando para ser noiva do Senhor? Como nós estamos nos preparando com as nossas roupas, com a nossa educação, com a nossa higiene, com a nossa aparência? Como nós estamos nos preparando para esse dia? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando for velho não se desviará dele. Bom, eu creio nessa palavra. Quem crê nisso? E o que nós vamos fazer para que os nossos filhos, netos e todas as gerações seguintes possam se manter fiéis ao Senhor? Bom, em primeiro lugar, eu preciso me manter fiel ao Senhor. Amém? Eu tenho que negar muitas coisas na minha vida, abrir mão de prazeres, abrir mão de passatempos, abrir mão de convites de amigos, abrir mão de tanta coisa, porque eu tenho um compromisso. Eu, quando era muito jovem, lá pelos meus 18 anos, 17 anos, 16 anos, eu tinha amigos na minha rua, a gente brincava, jogava bola na rua, né, na época que a gente podia sair na rua para jogar bola, para brincar. E muitos me convidavam: ó, Felipe, vamos domingo de manhã, vamos lá no autódromo de Tarumã. Eu era muito amigo da família Rosito, e eles me convidavam para ir assistir as corridas do pai, da filha. E o pai me dizia: não, nós temos compromisso. E depois eu entendi, é compromisso. Domingo pela manhã, domingo à noite, sexta-feira o culto de oração. Depois, quando eu cheguei na idade, sábado o culto da juventude. Compromisso. Eu não aceitava compromisso nenhum, até hoje não aceito compromisso nessas datas, nesses horários. Por quê? Porque eu tenho que agora ensinar meu filho. E fui ensinando o Natan e a Luísa nesse mesmo caminho. Não, nós temos compromisso nesse dia. E quando a gente estabelece uma regra, um compromisso, a gente não abre mão disso. Foram aniversários que a gente não foi, foram passeios que a gente não foi, festas de todo tipo que a gente deixou de ir, porque temos um compromisso. Esse tempo é consagrado ao Senhor. Mas além desse tempo que é coletivo, eu me reunindo, eu tenho um compromisso com a igreja, não é com o meu pastor apenas, não é com Deus apenas, eu tenho um compromisso com vocês, por isso que eu estou aqui. E você está aqui hoje porque você tem um compromisso com quem? Com Deus. Então nós precisamos transmitir isso. Agora imagine se você cria os seus filhos pensando assim: amanhã domingo que vem vai ter os aniversários de 40 anos do pastor Rogério. Aí esses 40 anos do pastor Rogério é bem na hora do culto. Eu não vou no culto, vou no aniversário de 40 anos dele. Aí no outro domingo o Elton me convida
para jogar bola lá, ou tomar um chimarrão lá na pracinha, bem na hora do culto. E eu, na minha infantilidade espiritual, eu vou aceitando. E pior, eu ainda levo os meus filhos. E ao longo dos anos eu não estabeleço uma regra, vou na igreja quando dá. Aí os filhos chegam na idade da adolescência, da juventude, da maturidade. O que os filhos vão entender? Ir na igreja quando eu tenho vontade. O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Outra coisa que nós temos que ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Muito bem. O pai diz, precisamos ir na igreja. Como isso, eu já vi milhares de vezes pais chegando aqui na frente e dizendo assim para o pastor, ô pastor, tudo bem? O pastor chegou bem na hora, pastor Samuel. Tudo bem, pastor Samuel? Tudo bem. E aí, irmão, não vai entrar? Não, vim trazer os meninos aí. Eles precisam disso. Tá, mas tu também precisa. Ou seja, as pessoas acham que, não, as crianças precisam, eu não preciso tanto. O que a criança aprende com o seu pai? Não é tão importante. Nós queremos que os filhos leiam a Bíblia. O que nós precisamos fazer? Nós queremos que os nossos filhos não mintam. O que a gente tem que fazer? Nós queremos que os nossos filhos sejam íntegros. O que nós precisamos ser? O que nós fazemos dentro de casa, os nossos filhos vão ser na rua. O que nós vivemos dentro de casa, os nossos filhos vão ser da porta para fora. Irmãos, isso é tão real quanto eu pegar uma semente de pêssego e plantar na terra. Vai nascer o quê? Pêssego. Ah, mas eu queria que nascesse uma tâmara. Quem planta pêssego não colhe tâmara. O que você planta, você colhe. O que você planta na vida dos filhos é o que você está colhendo hoje. E é claro que depois de uma certa idade, pela falta de alguns princípios estabelecidos no coração e na mente dos filhos, eles vão fazer escolhas. E às vezes escolhas erradas, porque não tiveram uma firmeza de princípios. Quando a gente está no campo, eu vou lá para o Jeremias, lá em Faxinal, e a gente vê algumas cabeças de gado dele, e o boi, ele, com frequência, ele quer cruzar a cerca. Porque ele está vendo no outro lado um pasto extremamente bom, e ele está querendo aquele pasto, ou então ele está vendo um riacho ali, ele quer cruzar. Então o que ele faz? Ele chega e se encosta. Se o moeirão tiver meia boca, ele vai de novo e ele vai passar. Mas quando ele encosta ali, ele viu que tem uma linha, um arame, aquele moeirão não se mexeu, em alguns casos dele toma um choque, ele já não volta mais. Porque ele tomou um choque. Porque ele tomou uma fincada na cabeça, no couro. Quais são os limites que nós impomos na vida dos nossos filhos para que eles aprendam? Aqui não é o caminho, não pode. Para isso nós precisamos tempo, dedicação, para ensinar a criança no caminho que deve andar. Quer que o teu filho não se desvie? Ensina a palavra de Deus. Ensina princípios bíblicos. Senta com ele no quarto, ajoelha com ele, ora junto. Quantas vezes você faz ou você fez isso com seus filhos? Quantas vezes se ajoelhou para orar ao Senhor e pedir: Senhor, abençoa meu filho? Quantas vezes nós podemos fazer isso durante a nossa semana? Aí você pode dizer: talvez eu possa 3. Mas a questão não é se você pode. A questão é se você deve. E se você deve, não pode haver noites em claro. Amém?
Disciplina faz toda a diferença. Marque esse texto, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Vejam, só quero fazer uma distinção aqui. A palavra não está dizendo, se ele se desviar, não, um dia ele vai voltar, porque a palavra do Senhor prometeu. Não, não é isso que Deus está dizendo. Não é se desviou e voltou. Não, não é isso. Não se desviará dele. Não significa que a criança não possa cometer um pecado ou outro. Todos nós cometemos pecado. Mas se desviar do caminho é muito sério. Se desviar do caminho é eu dizer, não, isso aqui não importa. Mas quando a criança foi ensinada, esse caminho está tão arraigado no coração, na mente dela, que o temor faz ela pensar de novo no choque que ela tomou. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 13. Eu gosto muito dessa história de Sansão. Sansão, ele chega numa época em que o povo de Israel está numa rebeldia muito grande. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Todo mundo era inteligente, todo mundo era sábio, todo mundo sabia de tudo, todo mundo se achava o tal. Não tinha alguém que governasse e todo mundo governava. E o que acontece numa terra onde todo mundo governa e ninguém governa? É muita confusão. 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui começa a história de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Irmãos, como é que eles começaram a fazer o que era mal? Deixando de fazer dentro de casa o que eles deveriam fazer. Não era lá no templo, não eram os sacrifícios, começou dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Não fez o que era reto perante o Senhor dentro de casa, vai começar a fazer o que é mal fora de casa. Aí começa a trabalhar errado, começa a comercializar errado, se relacionar errado. Aí os filhos vão pegando amizades erradas e os pais não corrigem, não impõem limites, não dizem, não, essa pessoa aqui não pode. Durante muitos anos, enquanto os nossos filhos eram pequenos, Natan e Luiz, nós monitorávamos todas as amizades que eles tinham, todas. Esse pode, esse não pode. Mas ele... Não. Esse aqui não serve para ser teu amigo. Essa não serve para ser tua amiga. Dormir na casa de alguém, nem pensar. Fora de cogitação, sem negociação. Por quê? Porque nós estamos consagrando filhos para se tornarem discípulos. E aqui não tem negociação, são consagrados. E pessoas consagradas são pessoas separadas, como diz a palavra de Deus. Veja o texto. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E, irmãos, esse Manoá aqui era um homem abençoado. Tudo começa numa casa com um homem abençoado por Deus. Amém? E essa mulher, ela era estéril. Ontem eu falei sobre a necessidade de ter filhos lá no Rio de Janeiro, e uma moça depois do culto veio me procurar: pastor, eu quero ter filhos, eu não tenho. O senhor ora por mim? Com muito prazer. Aí contei para ela que lá no Mato Grosso, em Várzea Grande, lá na igreja do pastor Oswaldo Coutinho, eu fiz oração por 8 casais no final do culto que desejavam ter filhos. E todos os 8 tiveram filhos. E um deles gêmeos. Eu disse: eu posso orar e Deus pode te dar trigêmeos, pode te dar muito. Não, pastor. Um chega, não, quem sabe é Deus, não sou eu. Mas, irmãos, nós vemos aqui uma mulher estéril. E naquela época, não ter filhos era uma desonra para uma mulher.
Aí você conhece a história de tantas mulheres que eram estéreis, Sara, Raquel, tantas outras que eram estéreis e queriam filhos. Por quê? Porque era uma desonra muito grande não dar descendência para o nome do seu esposo. E com frequência esses homens, quando tinha uma mulher que era estéril, tomavam uma concubina, uma outra, para dar descendência, o que era desonroso para muitas. E essa mulher aqui, olha o que diz aqui no texto: apareceu o anjo do Senhor. A esta mulher lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Sabe quem era este anjo? Anjo do Senhor, o próprio Jesus. Por que eu estou falando isso? Você vai ver logo a seguir. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Para ter um filho consagrado, a mãe tinha que ser consagrada. Quer filho consagrado? Seja você consagrado. Quer um filho reto? Seja você reto. Quer um filho santo? Seja você santo. Quer um filho cheio da presença de Deus? Seja você cheio da presença de Deus. E esse menino, chamado Sansão, cuja cabeça não ia passar navalha, ele ia ser usado por Deus para livrar dos filisteus. Você já conhece a história? Ele fez coisas tremendas no meio do povo de Israel. Ele carregou um portão, imagine, irmãos, não era pouca coisa carregar um portão imenso, com todas as malhas de ferro, aquela madeira que nem um tanque de exército conseguia passar por cima, de tão grossa e pesada que era. Colocou sobre as costas com todas as suas ferragens e andou não sei quantos quilômetros. 60. Por causa do poder do Espírito sobre a vida dele. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu me conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Meus irmãos, esse Manoá era um homem de Deus, porque Manoá era um cara disciplinado, ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, e ele praticava isso todos os dias. E ele agora queria saber, puxa, se ele é consagrado, eu vou ter, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Então eu preciso saber, Deus falou com a minha mulher, com a minha esposa, mas eu quero que ele fale comigo. E ele orou ao Senhor, e o que o Senhor fez? Respondeu a sua oração. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O que ele estava querendo saber com essa pergunta? Como eu devo ensinar? Você já parou e já perguntou ao Senhor: como eu devo ensinar meu filho, meu neto, meu irmão, membro da minha célula? Como eu devo ensinar? Cada pessoa tem
seu trauma, tem seu background, seu problema familiar, suas crises, suas tragédias. Mas isso não importa quando nós sabemos o que Deus está dizendo. Como eu devo ensinar? A resposta está onde? Na palavra de Deus. Amém? Então se levantou, seguiu sua mulher, e aí ele respondeu, o anjo do Senhor, versículo 13: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O próprio Jesus está falando com Manoá, porque era um homem que buscava a presença do Senhor. Ele aqui, irmãos, ouviu do anjo que ele não poderia beber bebida forte, nem nada do fruto da videira, não poderia comer nada do fruto da videira, porque haveria fermentação no seu estômago, não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o seu cabelo durante toda a sua vida consagrada a Deus. Mas além disso, que mais? Bom, tudo que a lei já tinha prescrito. Tudo que já estava lá na lei, Manoá já estava ensinando. Vivendo isso na sua vida e na sua esposa, na sua casa. Agora ele queria saber instruções mais específicas, então aqui estão. Além das que você já tem. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, em praticar e guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas estas bênçãos te seguirão. Se não obedeceres, se fores desobediente, todas estas maldições te alcançarão. E essa é a palavra que nós temos até o dia de hoje. Muitas vezes sofremos problemas e crises porque nós andamos por caminhos de desobediência e a maldição chega. A desobediência vai atrair a maldição. A desobediência vai atrair a ira de Deus. Deus se ira? Aprendemos que sim. E eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida. Como filhos, Ele nos repreende, Ele nos corrige, mas depois que nós nos tornamos conhecedores e sabedores do mandamento, precisamos cumprir com esse mandamento. Tornou, pois, Manoá, tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Como assim se ouve maravilhosamente? Pergunte para Deus, porque eu também não sei. O que ele está dizendo aqui é que Deus se alegrou tremendamente com o sacrifício de Manoá, e ele entrega esse sacrifício a quem? Ao Senhor. Irmãos, ele sacrificou algo de valor. Lembre-se, toda vez que você quer honrar o nome do Senhor, precisa sacrificar algo. Sem sacrifício, ninguém chega na presença do Senhor de mãos vazias. Ninguém. E Manoá sabia disso, por isso que ele entrega um sacrifício ao Senhor. Por isso que ele entrega seus dízimos e suas ofertas, e aqui tem uma situação mais específica ainda, ele entrega um sacrifício adicional ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor se agrada deste sacrifício que ele faz de coração, não por obrigação, não por medo, mas por causa do seu coração. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra.
Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Como? Como Deus abençoou Sansão? Quem foi o responsável pela bênção de Sansão? De ser alcançado pela bênção do Senhor. Quem foi o responsável? Seus pais. Queremos filhos abençoados? Passa pelos pais. Se Manoá não fosse temente ao Senhor e à lei, se ele deixasse seus filhos viverem do jeito que quisessem, e nós vamos chegar na figura de um que aconteceu exatamente isso. Deixou os seus filhos do jeito que eles queriam. Não ensinou, não deu limites, não estava presente, não limitou amizades, não mostrou o que podia, o que não podia. E os seus filhos viveram soltos, apesar de viverem no próprio templo. Depois deu a mulher à luz um filho, e ele chamou Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Como assim incitá-lo? O Espírito de Deus começou a tomar Sansão e começou a fazer algumas confusões. Lembra das raposinhas? Alguém foi lá, fez algo que não devia, ele botou a raposa lá e botou fogo no campo dos filisteus, ficaram enfurecidos. E tantas outras situações em que o Espírito incitava ele para que ele pudesse libertar o povo de Israel. Mas aqui já é outra história. Segundo personagem, nesse primeiro, guarde duas coisas. Primeiro, o temor do Senhor de Manoá, o milagre que Deus fez à sua esposa. E a segunda coisa é que Manoá, além de ser um homem temente a Deus, ele ensinou os seus filhos, o seu filho, com responsabilidade, com disciplina. Não deu opção para o filho escolher o que ele achava. Este é um dos maiores males do nosso tempo presente. Não, a criança, agora tem uma lei aí dizendo que o pai não pode mais fazer tanta coisa, né? O pai não pode mais escolher o que o filho quer, o que o filho não quer. O pai não pode mais ensinar o filho com a vara, o pai não pode mais... Que mais? Não pode mais ficar nem na casa do pai, daqui um dia vai acontecer isso. Mas naquela época, e até hoje, a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho, eu te dei o filho, cuida dele, porque você vai entregar a mim. Vai prestar contas a mim. Segundo personagem, 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E aí nós temos a história de uma mulher chamada Ana. A Ana vai ao templo orar. Eucana, que era o seu marido, tinha várias mulheres, mas a Ana, ela era estéril. Levantou-se Ana, versículo 10, 1:10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava lá no templo. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa era uma forma comum da época das pessoas dizerem: meu filho é consagrado ao Senhor, então eu não vou cortar o cabelo dele. Ou não vai beber bebida forte, ou não vai fazer alguma outra coisa. Mas essa aqui era uma das mais comuns. Ele vai ser nazireu, ninguém vai cortar o seu cabelo. Demorando-se ela no orar
perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha só, o sacerdote achando que ela estava bêbada, porque ela estava orando, estava muito triste, e ela ficou ali muito tempo. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Aqui tem um princípio. Lembre-se disso. Pessoas embriagadas são filhos de Belial. Um espírito diabólico maligno que ama o álcool. Se você não consegue dominar o álcool na sua vida, você está dominado pelo espírito de Belial. Isso é sério, porque pessoas que estão sob a influência do álcool não podem ser ou não podem receber a influência do Espírito de Deus. Tanto é que no inglês, já falei isso, tem uma expressão chamada wine and spirits, porque este vinho e estes espíritos são das bebidas destiladas, da fermentação do álcool, que afeta a nossa coordenação motora e nos anula completamente o nosso domínio, nossos reflexos, anula completamente aquilo que nós muitas vezes queremos fazer, ou nos deixa muito alegres, ou muito tristes, ou muito excitados, ou muito anulados, e nós fazemos coisas e dizemos coisas que não gostaríamos quando estamos debaixo da influência do álcool, e aí esse espírito de Belial sabe muito bem disso. Olha o que ela disse: não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O homem de Deus deu a bênção sobre a vida dela. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, porque ela creu nessa palavra. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, e a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Todos os anos eles iam a Jerusalém apresentar os seus votos. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Imagine, meus irmãos, você tem um menininho como o Joaquim, está lá mamando, e daqui a um ano, quando ele terminar de mamar, a Ana chega lá diante do sacerdote e diz: agora vai ficar contigo. Eu consagrei ao Senhor. E voltou para casa sem o menino. Você faria isso? Se você fez a promessa, cumpriria? Porque tem muita gente que faz uma promessa e chega na hora e não cumpre. Ela cumpriu o seu voto e entregou lá para o sacerdote. Deixou com Eli. Que medo. Eu estou falando que medo porque eu sei como Eli cuidou e criou seus filhos. Os filhos de Eli não tinham limites. Os filhos de Eli não tiveram educação adequada. Eles desonraram o nome do Senhor, eles comiam das coisas consagradas, fizeram coisas terríveis. Mas Deus não permitiu que Samuel tivesse a mesma educação. E Deus honrou a Ana e a Eucana. E o seu filho se tornou um dos grandes sacerdotes em Israel.
Fruto de quem? Do cuidado de quem? Dos seus pais, de Deus e do sacerdote. Irmãos, nós não criamos nossos filhos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Amém? Agora, achar que só os outros vão fazer e você não vai, aqui está o seu maior erro. Vou entregar para a escola, vou botar na melhor escola de Porto Alegre. Vou colocar no melhor professor de inglês, no melhor professor disso, melhor professor daquilo. E você em casa, nada. Nem um ensino, nem um tempo de oração, nem um tempo de meditação, nem um tempo de brincadeira com o filho. Achando que todo mundo está fazendo, estou trazendo pão, botando aqui meu dinheiro, tem casa, tem comida, tem escola, está tudo certo. Não, não está não. O mais importante estamos deixando de fazer. Aquela horinha consagrada por dia é o mais importante de tudo. Não tem outra coisa mais importante. Comida. Comida é mais importante? Não, mais do que a palavra, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Samuel se tornou um grande homem de Deus, porque ele teve na sua vida exemplo. E teve a proteção do Senhor para ser o que era. Os filhos de Eli foram uma vergonha. Agora vamos para o terceiro personagem, chamado Saulo. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 22. Pela própria boca de Saulo nós aprendemos aqui. E ele diz assim: irmãos e pais, ele aqui está apresentando a sua defesa, está preso. Ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então, irmãos, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, segundo sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Possivelmente a mãe de Paulo era judia e seu pai era grego. Mas o seu pai, que também era temente a Deus, a sua mãe, que era temente a Deus, trouxeram e disseram a Gamaliel: cuida do nosso filho, ensina o nosso filho. Lá na idade dos 7, 8 anos de idade. Era a escola da época. Gamaliel ficou com Saulo toda a sua criação. Ou você acha que Deus derrubou Saulo naquele caminho, depois de matar muitos judeus, muitos cristãos, depois de fazer todas as atrocidades, de repente ele se torna pregador de uma hora para outra? Sim. Será que foi assim que Saulo se tornou pregador? Porque Deus jogou para dentro da cabeça dele tudo que ele sabia? Não. Quem plantou muito antes? Está aqui. Gamaliel. Ensinamento todos os dias. Toda hora do dia. Gamaliel era um dos melhores. Não era rabino. Os rabinos eram tipo os pastores de hoje. Só que tinha um que era melhor do que o pastor, que era o Rabã, que era o mais experimentado, mais sábio, o com maior experiência, e esse era um deles, o Rabã, chamado Gamaliel. E esse camarada ensinou Saulo. E Saulo sabia toda a sua cultura grega, hebraica, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico, que era a língua falada nos dias de Jesus.
De cultura não tinha ninguém mais tão sábio do que esse Gamaliel, e ele passou tudo isso para Saulo na época. O menino Saulo, todos os dias. Aí ele vem, se torna um escudeiro, depois ele se torna alguém muito importante no meio da cultura judaica e da cultura grega, e aí entre os romanos, ele também era romano. Mas tudo começou com quem? Seus pais, que não sabiam como, mas levaram alguém que podia. E levaram a Gamaliel, alguém de confiança. Deus vai usar aquilo que nós colocamos na vida dos nossos filhos, mais cedo ou mais tarde. Se Deus não usar, porque Ele não pode usar, o diabo vai. Meu avô, quando Natan nasceu, aqui nesse púlpito, tirou da Bíblia dele, estava bem fraquinho já, tirou uma folhinha de papel da sua Bíblia, em branco, e ele me disse: esse menino, essa folha em branco, se tu não escrever a palavra de Deus, alguém vai escrever nesse papel. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não vai desviar. Não tem como desviar. Está implantada, está arraigada a palavra de Deus, a presença do Espírito de Deus é constante. Nós hoje não precisamos mais, irmãos, buscar Deus no sentido, onde é que está Deus? Tem gente correndo de um lado para o outro atrás do movimento do Espírito de Deus. Não, o Espírito de Deus está aqui. Ele se movimenta aqui, dentro de mim, dentro de você. Ele está aqui, Ele é residente em nós, não no prédio. Como é que eu me encho da palavra de Deus? Como eu ativo o Espírito de Deus dentro de mim? Em que sentido? Eu quero que Ele se movimente aqui. A palavra de Deus, enche ela. Enche a tua mente dessa palavra. Leia ela, medite nela, e o Espírito de Deus vai começar a se movimentar. E aquilo que você começar a colocar dentro de você, as ansiedades, as depressões, as tristezas vão começar a ir embora. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você, porque está cheio do poder de Deus. A cultura deste mundo não vai poder entrar na sua vida. Saulo foi ensinado. E por que ele matou tantos judeus? Porque ele acreditava piamente que ele estava fazendo correto. Afinal, surgiu uma seita e ele acreditava. Ele era fariseu, ele acreditava na ressurreição, mas ele não acreditava que esse Jesus que veio, que era o Messias. Porque como é que pode o Messias, que foi crucificado numa cruz, o maldito, amaldiçoado, um bandido, ser o Messias? Não pode. Então nós vamos acabar com essa confusão toda aqui, até que um dia o próprio Jesus se encontra ele no caminho de Damasco. Ele agora foi convertido realmente ao Senhor. E porque ele já começa pregando? Porque a mensagem já estava implantada lá dentro. O valor da mensagem implantada na sua vida ao longo de 15, 10, 30, 40, 50 anos. O Espírito de Deus vai usar essa palavra que está aí dentro de você. Aquilo que nós oramos, que nós clamamos, que nós pedimos, Ele um dia, se está de acordo com a sua palavra, ela vai ser ativada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não pergunte, aonde eu encontro o Senhor? Não sabe onde Ele está? Aonde Ele está? Aonde? Ele está aí dentro. Fala para o seu irmão, Ele está aí dentro. Como eu sei disso? Como eu sei disso? Como eu sei que Ele está aqui dentro? Bom, aí você precisa começar a fazer alguns testes. Se você tem fome e sede da palavra, o Espírito dele está aí, porque ele tá com sede.
Veja bem, nós somos formados por espírito, alma e corpo. O que se conecta com Deus é o nosso corpo, a nossa alma ou o nosso espírito? Nosso espírito. Nosso corpo não tem desejos espirituais. Nosso corpo tem necessidades físicas. Nossa alma está sujeita ao corpo. Então, o que o corpo estiver gritando, a nossa alma vai querer. Se o espírito estiver forte e estiver dominando a carne, então o espírito comanda a alma e comanda o corpo. Amém? Então, o seu espírito, se seu espírito está com vontade, com sede da palavra de Deus, é porque o Espírito de Deus está forte dentro de você. Mas se você não está tendo esse ânimo, essa vontade, é porque a tua carne está muito fortezinha. Está precisando de laço. Está precisando de um choquezinho bem bom. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, todos os dias. Irmãos, nós estamos falando aqui de coisas eternas. Nós estamos falando aqui da próxima geração. Ou nós temos um choque de realidade em ensinar a verdadeira e sã doutrina para os nossos filhos, ou nós falhamos como igreja, como geração, para a futura geração. Se eu falho em tornar meus filhos, as pessoas ao meu redor, discípulos de Jesus, países podem não receber missionários pela minha omissão, pela minha falha. E isso vale para cada um de nós. Não dê opção. Se você tem a oportunidade de criar um filho desde o início, não dê opção para o seu filho. Ensine ele. Agora, depois que alcançou a juventude, se nunca ensinou antes, não tem como forçar. Aí é só pedindo para Deus um milagre. Aí tem que partir da própria pessoa, uma transformação na mente, um milagre na sua mente, no seu coração, para que ele possa seguir os mandamentos. Porque senão, eu querer forçar uma criança aos 12, aos 14, aos 15, tarde demais. Aí é muita oração, é muito jejum, muita amizade. Aí você primeiro vai ter que ganhar o coração do seu filho para Jesus, para você, para depois ganhar para Jesus. Como o filho vai acreditar num pai que não acredita nem nele mesmo? Como um filho vai acreditar num pai que não teme o Senhor? E quer que o filho siga o Senhor? Como um filho vai acreditar num pai em que o pai quer que o filho leia a Bíblia, mas o pai nem chega perto da sua Bíblia? Como é que nós podemos mudar essa situação? Bom, primeira coisa, eu tenho que me mudar, eu tenho que ganhar o coração do meu filho, para depois ganhar o coração do meu filho para Deus. Eu não tenho como pular etapas neste processo. Como podemos ajudar os nossos filhos a criar os seus filhos, os seus netos? Como nós podemos? Tem que passar tempo junto. Tem que gastar tempo junto. Quem gosta de passar tempo com os netos? Todo mundo gosta. Como é que nós aprendemos a melhorar esse tempo junto com os netos? Ensine a palavra de Deus. Pegando a Bíblia? Não, esqueça a Bíblia quando está com os netos. Mostre princípios na sua vida, nos exemplos práticos do dia a dia. Demonstre, através da forma como você fala, da forma como você se veste, da forma como você se reage diante de situações. Mas seja presente. Seja ativo. Não seja crente chato. Não seja crente religioso, que fica obrigando, tem que ir na igreja, na igreja, na igreja. Esquece. Se não aprende em casa, não vai aprender na igreja.
Se não recebe em casa, dificilmente recebe na igreja. O que nós plantamos em casa, um dia vai aparecer na rua. É líquido e certo. Não existe negociação. É o que a palavra de Deus diz. O que o homem semear, isso também se fará. Vamos colocar em pé? Eu acredito que todos nós temos ou filhos, ou netos, ou temos familiares que têm crianças pequenas, estão vivendo uma crise, com filhos desviados, filhos abandonados, filhos sem amor, filhos sem carinho. E talvez você seja um filho que não teve estrutura dentro da sua própria casa, e hoje sofre consequências. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você precisa de milagre na sua vida familiar, eu quero te convidar para vir aqui até a frente e dizer: Senhor, eu preciso do milagre nessa área na minha vida, na minha família, na vida do meu pai, na vida do meu primo, do meu sobrinho, do meu tio, da minha mãe. Eu tenho um primo que é rebelde, eu tenho um primo que é drogado, eu tenho um irmão que está passando um problema terrível, não ama o Senhor e abandonou o Senhor. Deus pode fazer infinitamente mais. O que nós plantamos, nós colhemos. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Mas a promessa está de pé. Se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, até quando for velho, jamais se desviará dele. Senhor, nós somos falhos, vivemos numa cultura mundana, promíscua, que não ama o Senhor, mas nós dependemos do agir do Teu Espírito, e temos feito o que o Senhor exige na Sua palavra, muitas vezes falhando, pecando, pensando só em nós mesmos. Mas nos ajuda a formar a próxima geração de discípulos cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra. Precisamos, Senhor, do Teu poder e do Teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me, ao Teu lado está. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito.
contigo voarei. Tudo começa com a tua vida de santificação e de consagração ao Senhor. Tempo dedicado e consagrado, separado ao Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O quanto você está disposto a separar, a consagrar, a sacrificar do teu tempo diariamente, com disciplina, não uma vez na semana. Vir apenas ao culto é espírito religioso, que Deus abomina. Ele quer o teu coração, Ele não quer a tua religiosidade. Ele quer o teu coração. Se você quer consagrar ao Senhor o tempo, diga a Ele nesta noite. Se você quer consagrar a Ele algum dom, fala a Ele nesta noite. Se você quer consagrar tempo com os filhos e com Ele, diga a Ele nesta noite. O que nós plantamos, nós vamos colher. E vai aparecer. Vai ficar evidente. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei pelo poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Quero lembrar a você que outro casal que fez o que era bom perante o Senhor, que obedeceu os mandamentos e que ensinou para o seu filho, Jesus, José e Maria. A unção não caiu do céu sobre ele. Teve ensino todos os dias. José e Maria, todos os dias. Todos os dias. Depois, quando veio o Espírito de Deus, bom, aí foi coisa sobrenatural, mas a base estava feita. Qual é a base que eu e você podemos plantar hoje para que as próximas gerações possam colher em nós e através de nós? Gente, isso faz toda a diferença. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e nós vamos nos ajudar nisso. Amém? Nós vamos nos ajudar nisso. Porque eu quero que todos os nossos filhos sejam convertidos. Todos, não pode nenhum filho se perder. Meu Jesus amado, não tem um mais especial, menos especial. Todos são especiais. Gabrielzinho, misericórdia, especial demais. Não pode se perder. E precisa do ensino. Todas as crianças que estão no nosso meio não são menos ou mais, todos são especiais.
Então ore aí para que o Senhor coloque temor na sua vida e nós possamos entender, o nosso tempo não é mais nosso, agora é do Senhor. E nós temos o compromisso com essa palavra aqui, de nos encher dessa palavra, porque o Senhor vai fazer coisa muito grande. Amém? Você crê nisso? Senhor, a tua palavra é poderosa. O teu Espírito é que renove e vivifica esta palavra, mas que ela seja vivificada na vida de cada um dos teus filhos aqui. Que os seus filhos, que vão ser edificados, ensinados, corrigidos, repreendidos se for preciso, o farão com base na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do Senhor. E não vai ter cultura, não vai ter governo que vai impedir nós de ensinar esta palavra aos nossos filhos. Nós rejeitamos os deuses do presente século. Nós rejeitamos principados e potestades que atuam na mente, no coração, na vida dos nossos filhos. Todo espírito maligno que vem para plantar sementes de morte, de maldição, está detido pelo teu poder, mas que nós possamos fazer a nossa parte, implantando na mente, no coração, dentro das nossas casas, evitando coisas maldosas, evitando palavrões, evitando coisas que não pertencem ao Senhor e ao seu reino. Nós nos desligamos, nós rejeitamos, e que o teu poder se manifeste nas nossas vidas e nas futuras gerações, em nome de Jesus, amém. Abençoe a vida do teu irmão, que o Senhor possa nos abençoar e fazer missões dentro de casa, amém? Missões dentro de casa. Pode voltar para o seu lugar, que Deus te abençoe.